Se eu te disser que Judas não morreu pendurado numa forca, fica comigo nesse vídeo que eu quero te ensinar. Em Mateus, capítulo número 27, versículo 4, Judas, quando vê a besteira que fez, arrependido, ele vai até os sacerdotes e ele diz: eu pequei traindo sangue inocente. Os sacerdotes olham para ele e dizem: o que temos contigo? Saia com você, não nos importa. Judas, com raiva, atira as moedas para o templo e o texto diz: e retirando-se, foi-se enforcar. Mas ele não morreu enforcado. A Bíblia revela como ele morreu. Os sacerdotes, vendo aquelas moedas, que era maldição, porque tinha a culpa do pecado de Judas e o sangue de Jesus, eles dizem: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas. Então, tomando o conselho, compraram um campo com as moedas de Judas, no nome do próprio Judas. Aquele campo serviria para cemitério, para sepultamento de estrangeiros. O Judas, que foi se enforcar, no intento de se enforcar, ele vai derramar o seu próprio sangue neste campo. Olha o que a Bíblia fala sobre a morte de Judas. Atos capítulo 1, versículo de número 18. O texto diz sobre Judas: ora, este adquiriu um campo, ok? E precipitando-se abaixo, rompeu-se ao meio. Imagina, na parte abdominal, Judas se partindo ao meio, suas vísceras, suas entranhas se derramando. E o texto diz de maneira que foi notório aos habitantes de Jerusalém. E esse campo foi chamado campo de sangue. Ou seja, Judas até tentou se enforcar, mas ele morre derramando o seu sangue, pois ele traiu, derramando sangue inocente. Havia uma profecia sobre Judas. O texto de Salmo de número 69, versículo 25, a Bíblia vai dizer que seja deserta a sua habitação, e não habite ninguém nas suas tendas. E Salmo de número 109, versículo 8, a Bíblia também diz que sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Há muitos relatos sobre a morte de Judas. Porém, no entanto, Mateus, ele narra o intento de Judas, retirou-se e foi se enforcar. Porém, no livro de Atos mostra o resultado do que aconteceu com ele. Precipitando-se, rompeu-se ao meio. Alguns dizem que a corda se parte e ele não consegue morrer enforcado. Outros dizem que o galho da árvore, que no lugar alto que ele vai se enforcar, se quebra e ele cai e rompe-se ao meio nas pedras pontiagudas. Outros dizem que depois que ele morre enforcado, seu corpo cai e se parte ao meio ali naquele campo. Porém, é certo que Judas se partiu ao meio e suas vísceras e entranhas ali saem de dentro dele, pois o texto de Atos é bem claro mostrando isso. Lembrando que quem morre enforcado não derrama sangue algum. E o nome do campo foi Aceldama, campo de sangue, porque Judas derrama o seu sangue ali naquele lugar. Se achou interessante esse vídeo? Então curte, comenta e compartilha. Vamos para a Bíblia. Parece até uma contradição dos textos, mas é um complemento da história de Judas. Basta a gente pedir entendimento bíblico, revelação do Espírito Santo. A Bíblia explica a própria Bíblia. Vem comigo, se inscreve no canal, vai ter mais vídeos assim para edificar a tua vida. Amém? Deus te abençoe.